Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor. A gente tem sempre uma grande expectativa por aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós nos períodos de jejum. Você pode e deve jejuar ao longo de todo o ano, em alguns momentos que você julgar oportuno, mas nós como igreja separamos alguns períodos de jejum. Nós já fizemos um no início desse ano, em fevereiro, e porque nós estamos nos posicionando para esse lugar. Sabe, como a pastora falou, muitas vezes a gente acha, a gente está jejuando apenas por um evento. Não, esse aniversário vai passar, mas a graça do Senhor não vai passar, a glória do Senhor não vai passar, amém, queridos? E é nesse lugar que nós precisamos entender quem nós somos e aquilo que o Senhor espera de nós. Então o tema dessa palavra é quando o nome muda, mas o coração permanece. Fica muito calmo, a gente não vai mudar o nome da igreja, tá? Não tem nada a ver, como a gente está falando sobre um aniversário da igreja, muitas vezes, o pastor está anunciando que a gente vai mudar o nome. Não, nós não vamos mudar o nome da igreja, nós somos muito gratos, muito felizes, muito convictos daquilo que o Senhor nos chamou. Mas nessa noite eu quero te convidar a olhar para momentos onde muitas vezes situações tentam mudar o nosso coração. Nós vemos em períodos onde houve visitação do Espírito Santo, onde houve a visitação do Senhor, onde Saulo se tornou Paulo, onde Abrão se tornou Abraão, onde Jacó se tornou Israel. Mas nesse caso, nós vamos ler hoje, você pode abrir tua Bíblia e deixar ela aberta em Daniel 1. Nós vemos uma força do mundo tentando mudar quem ele era. E é algo que nós vemos hoje em dia, como nós estamos sobre constante pressões, e nós jejuamos porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós jejuamos porque nós precisamos manter os nossos corações no lugar certo, amém, igreja? Nós jejuamos porque nós precisamos saber quem Deus é e aquilo que Ele espera de nós, para que quando vierem as tentações, quando vierem as dúvidas, quando vierem as dores, quando vierem as pressões, você saiba quem você é e quem você também não é. Joel 2, de 12 a 13, fala assim: mas agora, diz o Senhor, voltem para mim de todo o seu coração, com jejum, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as roupas, voltem para o Senhor, o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio a irar-se, mas grande em misericórdia, e se arrependa do mal. Então nós vemos que é uma postura. Quando eu penso em jejum, principalmente de 21 dias, eu lembro imediatamente de Daniel. Mas nós precisamos entender que ao longo de toda a palavra, nós vemos o porquê o jejum é tão importante. Porque essa prática é tão importante, onde nós expomos o nosso coração para o nosso Senhor, para nós recebermos a provisão, para nós buscarmos a direção, e são escolhas proféticas que nós precisamos fazer. Então nós jejuamos não porque nós queremos conquistar a atenção de Deus, mas nós jejuamos porque nós precisamos nos render a Ele. Nós jejuamos para quebrar as dependências e as resistências da nossa carne. Nós jejuamos porque é nesse lugar que nós vemos que você consegue sobreviver sem um doce, sem um pão, sem um café, amém? Você consegue ver que talvez você é dependente demais das redes sociais, que talvez seja um momento de você se abster. E você precisa saber aquilo que custa. Como diz a pastora, se você já é mais maduro em Deus, jejue 21 dias é a mesma coisa. Mas se você ainda, talvez seja o teu primeiro jejum, segundo jejum, estabeleça, de domingo até sábado vou jejuar isso. Na outra semana outra coisa, na outra semana outra coisa. Ou quem sabe você vai acrescentando toda semana algo a mais. Permita que o Espírito Santo fale para você. E especialmente jejuamos para ouvir a voz de Deus com clareza, para que nós possamos obedecer com coragem. É esse lugar que eu preciso expor o meu coração, é esse lugar que você e eu precisamos nos posicionar para obedecer ao Senhor com coragem. E nós vemos que Daniel 1, de 3 a 9, fala assim: disse
o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais eles estariam assistindo diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Resolveu Daniel, o quê? Firmemente. Circula isso na tua Bíblia. Eu peguei na revista atualizada porque eu achei muito forte, e é muito o princípio que ele resolveu Daniel firmemente. Repete comigo. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E o versículo 9 fala: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Oramos para que ela seja revelada em nós nessa noite, Senhor. Oramos para que o Senhor nos ajude a nos posicionar nesse lugar profético da Tua palavra e da Tua visitação, onde nós ouvimos a Tua voz e queremos corresponder. Senhor, ajuda-nos a sermos intencionais, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e corremos para obedecer nesse período de santificação, onde a nossa carne está sendo minimizada, onde a nossa carne está sendo enfraquecida diante do poder do grande eu sou. Então, Jesus, ajuda-nos nessa caminhada, ajuda-nos a manter os nossos corações e as nossas mentes como um terreno fértil, onde a Tua palavra é semeada e que ela frutifique, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira verdade que nós podemos entender é: seja intencional. Se você olhar a vida de Daniel ao longo de todo o livro, nada foi por acaso. Muitas vezes a gente fala assim: é uma coincidência. Queridos, no aniversário da igreja, nós estávamos olhando a nossa agenda e nós passamos algumas... o fato que dia 6 a 8 não estava exatamente na nossa agenda. E nós fomos conversar com a nossa cobertura para organizar, porque a agenda deles, e nós fazíamos questões que os nossos pastores, pastor Davi e pastora Mônica, viessem ministrar. E eles falaram assim: Arthur, pode ser dia 6? Pode. Conseguimos, o Azaf, tudo certinho. E, queridos, eu não consigo achar que é uma coincidência no domingo do dia 8 ser justamente, se você olhar no teu calendário, que nós comemoramos como o domingo de Pentecostes. O Pentecostes veio sobre a igreja e transformou um aglomerado de pessoas e uma multidão de crentes fiéis ao Senhor. E é por isso que nós precisamos estar nesse lugar. E se você olhar o que aconteceu antes do Pentecostes, eles se reuniam o quê? Todos os dias no templo, para jejuar, para orar, para levantar a palavra do Senhor. Então nesses dias nós estamos hoje, a partir de hoje, durante 21 dias, nós nunca fizemos isso como igreja, e como pastores nós queremos estar no máximo de casas de oração possíveis, porque nós entendemos que o Senhor está nos chamando para estarmos todos os dias, seja fisicamente ou espiritualmente, nos posicionando nesse lugar, porque nós declaramos que a glória do Senhor virá, amém? Para declarar aquilo que o Senhor já fez, mas falar assim: Senhor, faz de novo, e nos leve a um novo nível de intimidade com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos o que? Resolvendo, como Daniel, firmemente ou intencionalmente permanecer nesse lugar, até que a glória do Senhor seja manifesta. E você vê que Daniel teve tirado sobre ele a sua vida, a sua juventude, a sua liberdade, a sua cultura. Ele foi retirado da sua casa, por quê? Porque as gerações passadas, porque os seus pais, seus avós começaram a ter corações duros e começaram a fazer aquilo que era mal diante do Senhor. Então, se você for olhar o que precede mais esse cativeiro que foi da Babilônia, foi corações
que não se voltaram, que não se quebrantaram. Então o Senhor precisou permitir que a Babilônia dominasse Israel e massacrasse Israel, para que a glória dele fosse restabelecida. Meu irmão, minha irmã, não vá para esse lugar. Não espere isso acontecer. Corra para a presença do Senhor hoje mesmo. Vá, muda o teu coração, se exponha à palavra do Senhor, para que o teu coração seja moldado. E queridos, nós vemos que até o nome de Daniel foi mudado. Em vez de ser Daniel, que é Deus é o meu juiz, foi Beltesazar. Bel era uma divindade da época. Então a tradução do nome de Daniel sai de Deus é o meu juiz, para que essa divindade abençoe o rei, proteja o rei. E é nesse lugar que o mundo começou a tentar trazer uma nova identidade. Olha, Daniel, olha, Beltesazar, você não tem mais Deus que é o teu juiz, você foi esquecido, você foi abandonado, cadê o seu Deus? Mas agora tem uma mesa de banquete reservada para você. Esse Deus, esse lugar tem para você um lugar de prazeres, um lugar de delícias. Então esquece o teu Deus, muda o teu nome e começa a olhar para que esse novo Deus, essas novas divindades comecem a abençoar e proteger a tua vida. Você vai ser um homem próspero, você pode ser um homem rico, você pode ser um homem influente. Basta você sentar à mesa do rei e aceitar uma nova cultura. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, quantas situações nós vemos hoje em dia que querem mudar quem nós somos, sim ou não? Que querem mudar a tua identidade. Meus queridos, eles podiam até mudar o nome de Daniel, mas eles não conseguiam mudar onde estava o coração dele. Por pior que sejam as pressões, não permita que o teu coração seja em outro lugar que não seja na presença do Senhor, que as tuas raízes sejam firmadas no Senhor. Se essa igreja está aberta por 25 anos e vai estar aberta até que Jesus venha, porque raízes firmes têm sido estabelecidas, lançadas, firmes fundamentos têm sido feitos, e por isso que hoje você está aqui nesse lugar para ser protegido, para você ser amado, para que as nossas crianças sejam lá sendo pastoreadas, com o coração se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Amém, queridos? É justamente hoje, quantas pessoas tentam roubar a tua identidade, que quem é a tua identidade? Eu sou filho de Deus, eu tenho acesso à vida eterna, meu nome está escrito no livro da vida. Amém, queridos? Eu preciso lembrar quem eu sou, independente do que o mundo diz a teu respeito. Se posicione nesse lugar. Lembre que você tem uma filiação espiritual, que Jesus morreu na cruz por amor a você. O sangue de Jesus hoje te purifica de todo pecado confessado é lançado nas profundezas do mar, e é esse lugar que eu e você precisamos permanecer com o nosso coração. Amém, queridos? Nós precisamos lembrar, frente às oposições, para que você foi criado? Que você não é uma mera obra do acaso, de bilhões e bilhões de anos, de um Big Bang que explodiu sei lá quando, e que por sorte você se tornou quem você é. Não, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus bom, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus misericordioso, você foi feito à imagem e semelhança desse Deus perdoador, que sabe os teus problemas e se coloca ao teu lado, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando aparentemente você está sozinho. E Daniel podia se colocar nesse lugar de vítima, mas ele se posiciona no lugar de vitória. Queridos, não permita que os problemas teus emocionais, as tuas marcas do passado, de cicatrizes, te impeçam de reconhecer quem Deus é e quem você é, em nome de Jesus. Daniel não usou isso como desculpa, mas ele falou assim: olha, eu posso estar na Babilônia, mas o meu coração está no Senhor. Eu posso estar aqui, eu posso ter meu nome mudado por padrão desse século, mas
meu caráter continua sendo de um homem que ama a presença de Deus. Romanos 12:2, na NVT, fala assim: não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pode deixar o versículo um pouquinho? Olha bem aquilo que está escrito lá em Romanos. 2000 anos atrás isso foi escrito aproximadamente. Não imite, não era para imitar aquela época, não é para você imitar agora, amém? Porque você é filho de Deus. Não imite nem o comportamento, nem os costumes. Então talvez nesses dias, além de você ter que tirar um alimento, mas jejue a tua língua. Pare de reclamar em nome de Jesus. Pare de amaldiçoar em nome de Jesus. Comece da tua boca a sair um novo cântico de alegria ao Senhor, não imitando o comportamento nem os costumes desse mundo, mas tendo a tua mente transformada pela palavra de Deus, amém, queridos? Eu e você precisamos nos posicionar nesse lugar. A palavra do Senhor veio enquanto nós estávamos adorando o Senhor, sobre João 5, onde havia um homem, havia o tanque de Betseba e o anjo descia. A primeira pessoa que descia naquele lugar era curado, e aquele homem tinha 38 anos, que ele era um coxo, que ele era uma pessoa alargada, que ele não podia trabalhar, que não podia trazer a provisão. E Jesus chega para ele e fala: o quê? Você quer ser curado? E ele fala assim: mas como que eu vou ser curado? Eu não consigo ser o primeiro. Como que eu vou ser curado? Eu não tenho alguém que me pague para eu entrar nesse lugar. E Jesus fala: você não precisa de outros, você não precisa de intermediadores, peça a mim. Quantas vezes, queridos, nós estamos vivendo uma vida de fracasso, de derrota, porque nós estamos esperando outras pessoas fazerem algo por nós. E nesse dia eu sinto que o Senhor está nos chamando a você e a mim, chamando nós como igreja, para sermos como Daniel. Mesmo em meio a uma geração corrupta, se posicione como homem, como uma mulher de Deus. Mesmo em meio a tantas pressões, busque no Senhor a tua cura, busque no Senhor a tua direção, busque em Jesus e falar: ei Jesus, eu quero ser curado, ei Jesus, eu quero mudar a minha vida, ei Jesus, eu preciso que minha família mude, que meu marido, que minha esposa, meus filhos, meus pais voltem os seus corações para o Senhor. É no Senhor que nós pedimos e clamamos por ajuda, e Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar, amém? Se você acredita nisso, dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, o jejum nos revela quem realmente nós estamos alinhados, e nesse lugar você não vai ser mais rebatizado, você não vai ter um novo nome nos padrões desse mundo, mas você vai ter um nome marcado pelo Senhor, marcado como homem, como uma mulher que amam a presença do Senhor. E nesses dias de jejum, meu convite é que você procure todos os dias orando: Senhor, onde minha vida hoje está sendo influenciada pela Babilônia? Onde, Senhor, que minha vida hoje quer se corromper? Quais são as suas áreas de fraqueza? Reconheça e coloque perante o Senhor, que Ele é fiel, que Ele é justo, e Ele vai te ajudar, amém, queridos? É nesse lugar que você vai entender os propósitos de Deus, como nós cantamos essa noite, que os teus propósitos eu quero conhecer, e nesse lugar o que? Os meus olhos são abertos. Ó, o Espírito abre os meus olhos outra vez. É esse lugar que eu vou me posicionando até que Ele venha. Por isso que quero te convidar, se você não começou hoje, começa hoje em nome de Jesus. Já começa a se posicionar aquilo que você vai jejuar, quais posturas você vai mudar. Se você está em um grupo de célula, você deve ter recebido o material. Nas nossas redes sociais a gente está colocando toda essa programação. Se você não tiver, fala com a gente, fala com um dos nossos voluntários. A gente coloca você em algum grupo, uma lista de transmissão, para que você receba esse material, mas que você possa estar conosco ao longo desses 21 dias, colocando nossos corações perante o Senhor. Daniel 1, de 12 a 16, fala assim: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, que nos deem apenas legumes a comer e água a beber. Então
veja diante de ti se a nossa aparência é dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe retirou deles as finas iguarias e o vinho que davam a beber. Eles davam apenas legumes. Se você for ver em outra versão, o versículo 15 fala que eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens. Se você entende um pouquinho de nutrição, você sabe que para nós termos uma composição corporal correta, nós precisamos de proteínas, de legumes, verduras, frutas. E que é praticamente impossível, ou do ponto de vista natural, é impossível uma pessoa que tem uma alimentação rica ter uma aparência pior do que alguém que tem uma dieta tão restritiva. Mas é aí que nós vemos aquilo que alimenta a tua alma. Precisa ser Jesus. Quem governa a tua vida são os padrões de Cristo, amém, queridos? Então é nesse lugar que eu começo a sacrificar a minha carne. E ali fala que eles continuou, então não foi só um experimento de 10 dias, não foi só um experimento de 20 dias, mas foi por muitos anos. Alguns relatos falam que ele continuou assim por toda a sua vida, porque ele se posicionou nesse lugar de estar sendo santificado pelo Senhor, se abstendo de tudo aquilo que ele estava, que podia trazer prazer. Sabe, queridos, Daniel não estava apenas se posicionando contra um cardápio, assim como você e eu não estamos apenas jejuando por um evento, mas ele e nós estamos jejuando, porque é nesse lugar que nossa identidade de filho é restaurada. É nesse lugar da presença do Senhor que os nossos corações são movidos e vão entrando nesse lugar. Em tempos de pressão, é o conhecimento da sua identidade em Cristo que irá sustentar o seu posicionamento. Vou repetir, em tempos de pressão desse mundo, é o conhecimento da sua identidade em Cristo que irá sustentar o seu posicionamento. Filhos firmados em Jesus, que têm a sua identidade firmada na palavra de Deus, não se dobram diante das ofertas de Babilônia. Se você for olhar Daniel 3, nós vemos a estátua de Nabucodonosor e nós vemos os amigos de Daniel indo para a fornalha e lá encontram a salvação, e lá encontram a prefiguração de Jesus Cristo, levando eles, caminhando livremente em meio a uma fornalha acesa. Em Daniel 6 nós vemos onde Daniel foi proibido de orar ao Deus vivo e verdadeiro, e ele indo para a cova dos leões. Então nós vemos que o livro de Daniel constantemente é marcado por processos de pressão, por processos que poderiam esmagar ou quebrar qualquer um homem que não ame a presença do Senhor. Esse mundo tem coisas para oferecer para você, meu irmão, para mim, todos os dias, tentações, todos os dias, e a intenção do diabo é roubar, matar e destruir a tua vida, teu relacionamento, o teu casamento, a tua família, amém? Você entende isso? Essas são as intenções do diabo, e é nesse lugar que eu preciso expor o meu coração e falar assim: Senhor, não, tem um basta. A partir de hoje eu dou um basta naquilo que Satanás tinha autoridade para fazer na minha vida. Homem de Deus, mulher de Deus, se levante-se hoje na tua casa e fala: diabo, a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre essa área, sobre essa área, sobre essa área da minha vida. Você está destronado, você é um perdedor, e quem governa essa casa, quem governa a minha vida é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que pegou a chave da morte nas mãos do diabo. É nesse lugar que eu e você precisamos permanecer até que Ele venha, amém, queridos? Não é fácil, não é agradável. Você acha que Daniel estava naturalmente feliz comendo a porção dele de legumes enquanto as pessoas estavam comendo um churrasco? Mas era uma escolha, e se ele precisava passar por isso, ele teria alegria ao longo do processo. Meu irmão, minha irmã, não fique triste quando você tiver que mudar suas posturas. Não fique com uma cara de abatido, mas faça como o Senhor nos ensina.
a lavar o nosso rosto e permanecer com uma atitude, com uma postura diferente. Mateus 6 fala assim: mas quando jejuarem, peguei numa outra versão para ficar bem claro, mas quando jejuarem, penteiem o seu cabelo e lavem o seu rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe que vocês estão fazendo em secreto, e o seu pai que observa em segredo, os recompensará. Amém, queridos? É nesse lugar que você vai se posicionar, é nesse lugar que você vai abrir mão de coisas que você ama, e você vai estar após 21 dias mais forte em Deus, você vai estar com a tua identidade firmada no Senhor. Amém, queridos? É nesse lugar que você tira uma capa de espiritualidade do super crente e você começa a ser manso e humilde, se esvaziando de si mesmo para que Cristo possa te encher. É esse lugar que eu e você precisamos estar. É um posicionamento simples, mas que produz colheitas longas e duradouras. Queridos, eu quero fazer um desafio com você. Pode colocar aquela arte do escrever. Quero te convidar ao longo desse mês, você pegar um caderno. Isso. E todos os dias. Na verdade, eu gostaria que você começasse hoje e nunca mais parasse de fazer essa opção. Traga nos cultos, traga nas células, anote, porque é nisso que tua alma vai, tua mente, teu coração vai começar a relembrar de algumas coisas. Mas eu quero especialmente ao longo desses 21 dias, que todos os dias, pastor, eu não tenho um caderno, pega um caderno usado, uma agenda antiga, eu vou pegar uma folha, não sei você, mas se eu pego uma folha para anotar, amanhã eu já não sei mais onde está essa folha. Então pegue algo para ficar fácil, para você lembrar. E você, primeiro, anote o que Deus está falando com você. Faça o devocional, esse guia de 21 dias. E após isso você ora e veja se Deus falou com você nesse dia. Segundo, escreva uma mudança interna que você está percebendo. Olha, percebi que hoje eu não me irritei. Percebi que hoje eu não fiz tal coisa que desagrada ao Senhor. Percebi que hoje, pelo segundo, terceiro dia, eu consegui priorizar a presença do Senhor. Mas é tão bobo, pastor. Não. Celebre cada vitória, celebre cada passo. Meus queridos, muitas vezes nós estamos acostumados a olhar padrões de super crentes aí nas redes sociais e você vai falar assim: eu nunca vou chegar nesse lugar. Mas eu quero te convidar a você olhar para você e ver quantos passos você está dando. Eu vejo uma coisa que eu aprendi muito com o Eduardo, que eu tenho aprendido até hoje, que você entende que existe o desenvolvimento tradicional de uma criança, e você espera que uma criança com tantos meses faça isso, com tantos meses ele faça isso, com tantos meses, sabe? Mas com o Eduardo eu tenho entendido que ele é perfeito na forma como Deus o criou, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então eu celebro cada pequena conquista dele. Então eu não comparo ele com uma outra criança, eu não comparo ele com a Elizabeth, eu comparo o Eduardo com o Eduardo. Nesses dias eu quero que você faça algo parecido, que você seja gentil com você mesmo, você pare de se comparar com outras pessoas. Você pode se inspirar em pessoas, claro que pode, como um alvo, mas você vai dando os teus passos, cada dia, da forma como o Senhor tem te ajudado. E nesse terceiro ponto, você vai se posicionando para mudar todos os dias. Se todo dia você mudar um pouquinho, no final desses 21 dias, no final da tua vida, você vai ser um homem, uma mulher mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Então eu quero te convidar a você pegar um papel, pegar um caderno, pegar uma agenda e você fazer isso todos os dias. Só os 21 dias, de preferência faça isso todos os dias da tua vida e você vai ver como você vai andar, como você vai vendo, nossa. Eu estava olhando aqui umas anotações de 2 meses atrás, não acredito que eu estava murmurando por essa besteira. Não sei você, queridos, mas conforme a gente vai crescendo em Deus, de vez em quando a gente olha para umas situações lá do passado e fala assim, não acredito que eu fiz isso. Nossa, não acredito que eu fui tão imaturo a esse ponto. Nossa, sério mesmo que eu estava reclamando disso quando eu não tinha maturidade, antes de conhecer realmente a revelação de Cristo. Amém, queridos? E é nesse lugar que você vai olhando e você vai vendo como Deus tem sido bom. Não que você seja bom, mas como você tem ouvido a voz do Senhor e tem dado passos práticos para mudar a cada
dia. Amém, queridos? E o terceiro e último ponto dessa palavra é obedeça, mesmo sem resultados imediatos. Versículos 17 a 20. Ora, esses 4 jovens deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado para o rei, para que os trouxessem, quer dizer, foram 3 anos desse jejum intenso, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles: entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passam a assistir ou ajudar diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre aquilo que o rei lhes faz perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos, sábios, cultos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Meus queridos, eles começaram um posicionamento. 3 anos depois, começou a aparecer essa colheita. Então persevera. Vai estar difícil, persevera. Se alguns dias acontecer que você talvez esqueça do teu jejum e você cair, volte, retome, peça ajuda do teu líder, abra o teu coração com nossos pastores e não esqueça de rasgar o teu coração todos os dias diante do Senhor e falar assim: Jesus, faz de novo. Hoje eu errei, hoje eu pequei, mas eu vou me levantar, eu vou me colocar em pé e eu creio que a vitória virá no tempo certo. Amém, queridos? Muitas vezes nós queremos recompensas rápidas, nós achamos que nós começamos a jejuar hoje, o milagre já vem amanhã, e pode vir, glória a Deus, nós sabemos que isso pode acontecer, mas nós iremos perseverar até que a resposta venha. Nós iremos nos posicionar, mesmo sem ter resultados imediatos. Se você hoje abrir suas redes sociais, você vai ter pelo menos 50 pessoas prometendo alguma coisa na internet, que o dele é mais rápido, que em 5 dias eu faturei 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, e eu vou ensinar você a fazer isso. Sim ou não? Você já deve ter visto isso, né? Queridos, existe um lugar onde a verdade que precisa prevalecer sobre o nosso coração é a palavra de Deus. Existe um lugar onde eu exponho meu coração, e mesmo sem ter resultados extraordinários, o fato de você estar aqui num domingo, cultuando ao Senhor, é digno de honra e glória ao nome do Senhor. É sinal que você ouviu a voz do Espírito e você foi atraído a esse lugar. Por isso que eu quero te convidar a você não ficar inerte àquilo que o Senhor quer fazer com você. Que você não fique esperando as águas agitarem, que você não fique esperando alguém pegar você pela mão e te colocar para que você seja curado, mas que você faça isso sobre a vida de alguém. Amém, queridos? Que você comece a buscar a presença do Senhor porque você é bom? Não, porque você quer entrar nesse processo de santificação e você quer trazer outras pessoas para ouvir falar de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que faz hoje outra vez. Eu quero convidar você, meu querido, ao longo desses 21 dias, convidar outras pessoas a participar das células, dos cultos, dos momentos de oração. Que você não precisa vir apenas no dia da tua célula, mas a casa de Deus vai estar aberta todos os dias. Venha, traga outra pessoa para receber para ouvir do Senhor, para que ela ouça a voz do Senhor. Nesses turnos a gente não vai estar orando para as pessoas. Nas quartas-feiras nós iremos separar um tempo para nós, pastores, os líderes, orarem pelas pessoas. E é nesse lugar que nós vamos vendo os céus se moverem. Queridos, ser intencional não é agir apenas quando há retorno, mas ser intencional em jejuar é permanecer obediente, mesmo quando tudo está em silêncio. Se hoje há silêncio na tua vida, o Senhor quer mudar. Se hoje há apatia no teu coração, o Senhor quer mudar. Se hoje há dúvidas no teu coração, o Senhor quer mudar. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Mas eu tenho uma plena convicção que toda vez que nós fazemos algo com abundância, a colheita virá no tempo do Senhor. A fidelidade do secreto sempre vai gerar autoridade no público. Toda vez que você se posiciona em Deus,
algo sobrenatural começa a acontecer, e nesse lugar o teu coração é movido, nesse lugar a tua vida começa a se parecer cada dia mais parecido com Jesus, e as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ei, o que aconteceu com você? E você vai falar assim: olha, uma vez eu era cego, um Jesus olhou para mim e hoje eu posso ver. Um dia eu comecei a ler esse livro e algo mudou no meu coração. Então por isso que eu tenho hoje razões e motivos para celebrar a Deus, mesmo quando aparentemente nada mudou. O meu ânimo não fica sendo vinculado à minha conta bancária ou a um resultado natural. O meu coração, o meu sorriso, a minha vida é ligada diretamente com o som que vem dos céus. Então, meu querido, minha querida, se hoje você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está ansioso demais, hoje é o dia de você derreter o teu coração perante o Senhor e falar assim: Jesus, faz de novo. Jesus, fala comigo, por misericórdia ao teu nome. Eu quero mudança, eu quero me posicionar, eu quero me posicionar nesse lugar, porque Samuel 15:22 fala assim: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Meu querido, minha querida, nesses dias o Senhor quer mover o teu coração para esse lugar de obediência à voz do Senhor. Nesses dias o Senhor quer colocar um temor santo sobre a tua vida, um temor, uma reverência à palavra do Senhor, para que você possa ser como Daniel, mesmo longe dos amigos, mesmo longe dos familiares, mesmo quando ninguém está vendo, você tem a plena convicção que Deus está no controle, que Deus percorre os olhos sobre a terra, como diz a palavra de Deus. Ele espera encontrar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje o Senhor está olhando para você, meu irmão, minha irmã. Então eu quero te convidar a você responder a isso. Quero te convidar que nesses dias o teu coração seja um coração não baseado nas coisas desse mundo, não nas situações desse mundo, não na identidade desse mundo, mas que o teu coração a partir de hoje seja cada dia, lembra das anotações? Cada dia mais parecido com Jesus, cada dia dando um passo em direção ao Mestre, cada dia você orando por sabedoria, você orando por graça do Senhor. Quero te convidar você a ficar em pé, para que você possa orar. Resolveu, pois, Daniel, firmemente, não se contaminar. Que essa seja uma verdade sobre o teu coração. Que hoje você resolva, e você leia esse texto novamente, e você coloque teu nome. Resolveu, pois, Arthur, resolveu, pois, Rude, Rodrigo, se posicionar. Resolveu, pois, o Jonathan a se posicionar e firmemente não se contaminar. Eu tenho certeza que nessa noite eu estou olhando para dezenas de homens e mulheres que nessa noite estão se posicionando nesse lugar e declarando: Jesus, faça morada em mim. Jesus, usa a minha vida. Jesus, eu quero estar nesse lugar. Nós jejuamos para ouvir a voz de Deus com clareza e obedecer com coragem. Repete comigo: nós iremos jejuar para ouvir a voz de Deus com clareza e obedecer com coragem. Que essa seja a verdade. Coloca a mão sobre o teu coração, começa a orar sobre o teu coração. Pode diminuir as luzes, começa a declarar uma visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. Começa a declarar que você entende que Deus não está procurando uma perfeição que não existe, porque só Ele é bom, só Ele é perfeito, mas que a partir de hoje você se posiciona, você para de se comparar com outras pessoas e você começa a ter a tua identidade firmada em Cristo. Você lembra que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, que o Senhor te redimiu, o Senhor te santificou, e que nesses dias você entenda que você é filho de Deus e que você tem um nome celestial.
e que os padrões desse mundo não irão mais mover, te moldar. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, você é Daniel, você é o Senhor, é o meu juiz. Você não é mais uma pessoa guiada para as coisas desse mundo, mas você começa a declarar: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo.